Depois do acidente, o meu marido ligou-me a dizer que ia pedir o divórcio. Tenho outra mulher. A casa e o teu carro já foram vendidos. Sorri discretamente, porque aquele idiota não sabia que a casa nunca tinha sido dele. Mas antes de continuar, diga-me nos comentários de que cidade está a ouvir. Quero saber até onde a minha história já chegou. Lara tinha 37 anos. E embora a sua idade nunca lhe tivesse pesado, naquela manhã parecia uma pedra sobre o seu peito. Abriu os olhos lentamente. A luz branca do hospital filtrava-se por entre as persianas, desenhando uma linha trêmula no teto. Estava ali, ligada a um catéter, ao soro, a uma dor que parecia perfurar-lhe o abdômen e ao silêncio frio de um quarto que não recebia visitas há horas. Talvez há dias. Não tinha a certeza. Engoliu em seco, a garganta parecia fogo. Quando tentou mover-se, a ferida debaixo das ligaduras lembrou-lhe que não tinha forças para discussões, perguntas ou dúvidas. Ainda se lembrava da voz do cirurgião antes de a anestesiarem para a operação. Faremos tudo o que pudermos, mas a cirurgia é de risco. Ela apenas assentiu. Sempre fora forte. Sempre fora a mulher que resolvia, a que aguentava, a que não caía. Agora estava caída, pregada a uma cama, dependente da ajuda dos outros. Virou o olhar para a mesa de cabeceira. O telemóvel vibrava. O ecrã iluminou-se, mostrando o rosto de um homem que lhe fora familiar durante mais de 10 anos. Samuel, o seu marido. O homem que deveria estar sentado ao seu lado, a segurar-lhe a mão, a perguntar pelo menos se tinha sobrevivido. Não o fez. Não apareceu desde que fora levada de urgência para o hospital. Nenhuma mensagem, nenhuma chamada, nada. Respirou fundo, tremendo. Talvez este fosse o momento em que ele pediria desculpa. Talvez finalmente se dignasse a visitá-la. Num esforço doloroso, levantou ligeiramente o braço para pegar no telefone. Cada movimento parecia queimar-lhe o ventre. Atendeu. Olá, sussurrou com a voz rouca. Lara, precisamos de falar. A voz de Samuel não era terna, nem preocupada, nem cansada de vigiar a sua recuperação. Era uma voz seca, tensa e impaciente. Lara fechou os olhos. Ele não perguntou pela sua saúde. Não perguntou como correu a operação. Não perguntou se estava viva. Apenas atirou aquelas palavras como quem entrega um documento que precisa de uma assinatura. Samuel, estás bem? Conseguiu sussurrar. Não tenho tempo para rodeios. Pensei bem e vou pedir o divórcio. Não faz sentido continuarmos com isto. O coração de Lara pareceu cair no vazio. Por um instante, pensou que era a morfina a pregar-lhe uma partida, que tinha ouvido mal. Abriu mais os olhos, focando a parede. O que disseste? Sussurrou. Quero o divórcio, Lara. Não quero continuar casado contigo. Tenho outra mulher há vários meses. Já não aguento mais. Não quero voltar para aquela casa contigo. Acabou. Cada palavra atingiu-a como um soco direto no seu ventre recém-operado. Uma mistura de dor física e emocional percorreu-lhe o corpo. Tentou engolir, mas a sua língua estava seca. Não sabia o que responder. Não conseguia respirar. Não conseguia compreender. Tens outra mulher? Perguntou finalmente num fio de voz. Sim, a Emília. Estamos juntos e quero que entendas. Não a vou deixar. Ela é jovem. Compreende-me. Não está cheia de problemas ou doenças como tu. E não quero ouvir-te chorar ou lamentar-te. A minha decisão está tomada. Lara sentiu um frio glacial subir-lhe pelo peito. Não pela confissão, que já suspeitava há muito tempo, mas pela forma, pela frieza, pela crueldade implacável. Era como se ele tivesse esperado por aquele momento, quando ela estava mais fraca, quando estava literalmente a lutar para recuperar, para desferir o golpe sem piedade. Tentou segurar o telefone com mais firmeza, mas as mãos tremiam-lhe, a voz não lhe saía. Engoliu em seco. Não queria chorar, não à frente dele. Samuel continuou a falar, como se tivesse um guião memorizado. E há mais uma coisa.
Vendi a casa e também o teu carro. Fiz tudo com a procuração que me passaste há uns tempos. Por isso, quando tiveres alta, vais para a casa da tua mãe. Já não tens nada a que voltar. Não faças um escândalo. O quarto pareceu ficar sem ar. O monitor cardíaco começou a apitar mais depressa. Lara sentiu o mundo dobrar-se à sua volta como papel molhado. Os olhos encheram-se-lhe de lágrimas, mas não as deixou cair. Vendeste o quê? Gaguejou. A casa e o teu carro. Já assinei os papéis. Já recebi o dinheiro. Está tudo tratado. Não faças um drama. Já está. Houve um silêncio. Depois, Samuel acrescentou algo que ela não esperava. Não quero ser teu marido. Não me importa a tua operação. Não me importa o que estás a passar. Só quero que entendas que acabou. E espero que, quando saíres do hospital, não faças uma cena. Porque não vou tolerar isso. Lara cerrou o maxilar. De repente, um vislumbre de clareza atravessou a sua mente enevoada pela dor. Uma clareza fria, cortante. Ele não sabia a verdade. Ele não sabia de nada. A casa nunca esteve em nome dele. A propriedade era da sua mãe, Letícia, e a transferência nunca fora feita, nem um tijolo, nem um centímetro de terra, nada. Tudo o que Samuel pensava ter era fumo, puro fumo. Um ligeiro alívio instalou-se no coração de Lara. Um sorriso pequeno e involuntário desenhou-se no seu rosto. Não era felicidade. Era justiça, ou o prenúncio dela. Que pena, sussurrou ela, quase inaudível. Que pena. O quê? Perguntou Samuel irritado. Que não tenhas percebido nada, nem sobre a casa, nem sobre mim. O que é que eu não percebi? Não comeces com os teus mistérios. Diz o que estás a insinuar. Lara calou-se. Finalmente conseguia respirar. Finalmente estava a reencontrar-se. Finalmente erguia a cabeça. Nada. Vais descobrir a seu tempo. Lara, o que estás a dizer? Não fales assim comigo. Diz-me o que queres dizer. Ela fechou os olhos. Já não tinha interesse em explicar-lhe. Não tinha forças para isso. E também não tinha vontade. A única coisa que queria era desligar a chamada, descansar e começar a preparar-se, mesmo que ainda estivesse confinada àquela cama de hospital. Preciso de desligar, disse ela. Estou cansada. Diz-me o que queres dizer. Diz-me o que se passa com a casa. Adeus, Samuel. Desligou a chamada. O silêncio que se seguiu foi quase sagrado. O ritmo do monitor cardíaco abrandou. A dor continuava lá, profunda, aguda, lancinante. Mas Lara sentia outra coisa. Algo novo, ou talvez antigo, que sempre estivera lá. Chamem-lhe dignidade, força. Ela não era uma mulher derrotada. Era uma mulher ferida que, mesmo de uma cama de hospital, estava consciente de cada peça no tabuleiro de xadrez. A porta abriu-se e uma jovem enfermeira entrou com um tabuleiro de metal. Disse algo amável sobre medicação e hidratação. Lara assentiu, mal a ouvindo. O seu coração ainda palpitava, mas já não era de medo. Agora era de outra coisa. De estratégia. Quando a enfermeira saiu, Lara inclinou ligeiramente a cabeça em direção à janela. Lá fora, o mundo continuava ao seu próprio ritmo, indiferente à sua dor, ao seu casamento desfeito, à longa sombra da traição que caíra sobre ela. Mas era também um mundo que ela conhecia e sabia como enfrentar. A operação tinha-lhe tirado as forças. Samuel tinha-lhe tirado a confiança. Mas não lhe tiraria mais nada. A casa que ele pensava ter vendido? Não. O carro que ele pensava ter negociado? Impossível, ilegal. Todo o seu teatro iria desmoronar-se e ele não fazia a menor ideia. Lara respirou mais fundo. A dor latejante no abdômen lembrava-lhe que ainda estava fraca, mas a sua mente já não. Sentiu um despertar sombrio, firme, quase elétrico. Samuel pensou que a tinha esmagado no seu ponto mais vulnerável, que a tinha reduzido a nada mais do que uma sombra numa cama.
Como ele estava enganado, uma lágrima rolou-lhe pela face. Não era de tristeza, era de raiva. Uma raiva silenciosa, contida e disciplinada. Naquele momento, ela compreendeu tudo. Ela não era a vítima. Samuel tinha acabado de assinar a sua própria sentença. Lara fechou os olhos por um instante. O único som que ouvia era o zumbido distante da máquina que media o seu pulso. Estava mais estável do que antes. A dor continuava, aguda e persistente. Mas algo mais forte batia dentro do seu peito. Clareza. Aquele tipo de luz que só chega quando o mundo decide esmagar-te e tu escolhes não te partir. 10 anos. Fazia 10 anos que aceitara unir a sua vida à de Samuel. 10 anos a cozinhar para ele, a lavar a sua roupa, a organizar as contas, a celebrar as suas promoções, a cuidar do filho deles enquanto ele viajava para reuniões de negócios que agora sabia serem pretextos. 10 anos de jantares silenciosos, de desculpas esfarrapadas, de sorrisos falsos em frente aos outros. E ela, a engolir a raiva, a fingir que estava tudo bem. Na verdade, tudo começou muito antes daquela chamada fatídica. Conheceu Samuel quando tinha 25 anos. Tinha acabado de entrar como contabilista júnior numa empresa de engenharia em Lisboa, onde Samuel já trabalhava há anos como diretor de vendas. Ainda se lembrava em detalhe de como Samuel apareceu no escritório, camisa engomada, gravata impecável, um sorriso branco de anúncio de dentífrico e os gestos confiantes que cativavam toda a gente. Ela também ficou cativada. Sentiu-se especial quando ele começou a convidá-la para almoçar, quando lhe trazia um café de manhã, quando a olhava com aquela mistura de confiança e ternura que só os manipuladores conseguem fingir. 6 meses depois, estavam a viver juntos. 1 ano depois, ele pediu-a em casamento. Uma cerimônia pequena, mas elegante. Todos diziam que eram o casal perfeito. Ninguém imaginou, nem mesmo ela, que naquele casamento estava também a assinar um contrato silencioso para abdicar de si mesma. No início, tudo parecia perfeito. Samuel era atencioso, detalhista, divertido. Dizia que Lara era a única mulher que o compreendia, que lhe dava paz, que o inspirava a ser melhor. E ela acreditou, porque naquela altura, Lara ainda queria acreditar em contos de fadas. Ainda pensava que o amor era isso, confiança sem reservas. O primeiro golpe não foi um estalo ou uma traição explícita. Foi uma noite, 3 anos depois de casados, quando Samuel chegou à casa a cheirar a um perfume barato. Ela sentiu-o quando o abraçou, um cheiro doce e forte que não era o dela. Ele disse que uma cliente lhe tinha oferecido uma amostra e que o tinha usado por cortesia. Lara fingiu rir, acreditou e foi para a cama, mas não dormiu naquela noite. O segundo golpe foi mais claro. Uma mensagem que viu por acaso quando Samuel deixou o telemóvel na mesa para ir à casa de banho. O ecrã iluminou-se com uma notificação. Ritinha. Logo não me escapas. O contacto não tinha nome, apenas um coração vermelho. Lara ficou paralisada, com o dedo sobre o ecrã, sem coragem para o desbloquear. Quando Samuel voltou, ela já tinha pousado o telemóvel e estava a pôr a mesa para o jantar, como se nada tivesse acontecido. A partir desse dia, algo mudou. Lara nunca fora ingênua, sempre tivera uma mente afiada para os detalhes. Em vez de fazer um escândalo, começou a observar, a estudar os seus horários, a verificar discretamente os extratos bancários, a guardar cópias dos talões que ele deitava no lixo sem rasgar. Com o tempo, criou uma pasta digital no seu computador pessoal, escondida dentro de uma pasta falsa chamada Despesas Escolares. Ali, guardou capturas de ecrã, faturas de hotéis, e-mails com nomes suspeitos e notas com datas e padrões. Foi assim que descobriu que não era apenas uma, mas várias. A primeira chamava-se Patrícia, a segunda Laura. Depois veio uma mais nova, de cabelo comprido e liso, que Lara viu uma vez entrar no carro de Samuel sem que ele soubesse que ela os observava do outro lado da rua. Não chorou.
Apenas anotou a data, a hora e o local. Mais tarde, quando Samuel chegou a dizer que tivera uma emergência de última hora, Lara apenas assentiu e serviu-lhe o jantar como se nada fosse. Letícia, a sua mãe, não sabia de nada, ou era o que Lara pensava. Mas Dona Letícia não era tola. Viúva há mais de 5 anos, conhecia de longe o cheiro da mentira. Quando perguntava a Lara sobre Samuel, fazia-o com uma voz tensa, pesando cada palavra. Não o elogiava, mas também não o criticava. Quando Tomás nasceu, as coisas pareceram melhorar. Samuel parecia entusiasmado, comprometido e até carinhoso com o bebê. E Lara quis acreditar que aquele filho tinha salvo o casamento deles. Mentira. Foi apenas uma trégua temporária. 6 meses depois, Samuel voltou a chegar tarde. 9 meses depois, voltou a cheirar a perfume estranho. 1 ano depois, já não lhe tocava como antes. Quando Tomás fez 5 anos, Lara encontrou uma carta no porta-luvas do carro, escrita à mão. Obrigada pela noite de ontem. As tuas costas deixaram marcas em mim que não quero apagar. Vemo-nos na sexta. A tua leoa. Não havia remetente. Lara guardou-a, digitalizou-a e adicionou-a à sua pasta secreta. Entretanto, nas redes sociais, eram uma família feliz. Fotos de férias, aniversários, jantares. A imagem perfeita de que Samuel precisava para manter a sua farsa. Lara aprendeu a viver em 2 realidades. A pública, onde sorria, trabalhava e organizava a vida de todos, e a privada, onde registrava cada falha de Samuel, cada pista, cada contradição. A sua mente funcionava como um relógio. Não contou a ninguém, nem à sua melhor amiga, nem ao seu chefe, nem mesmo a Letícia. Mas o que Samuel nunca imaginou foi que a mulher que lhe preparava o café todas as manhãs e o acompanhava a eventos sociais, sem uma palavra de queixa, era a mesma mulher que estava a reunir provas suficientes para o destruir legalmente no momento certo. E esse momento estava a aproximar-se. 1 semana depois de descobrir a sua primeira traição, Samuel falou com Letícia. Lara soube porque a própria mãe lhe contou. Samuel foi à casa dela em Évora com um tom amável, um sorriso contido e palavras que pareciam cheias de boas intenções. Disse que era a altura de formalizar a situação da casa onde viviam, que como Letícia se tinha mudado para o Alentejo, fazia mais sentido que a propriedade ficasse em nome da filha e dele. Que assim tudo ficaria em ordem e não haveria complicações legais no futuro, que era o correto a fazer. Letícia ouviu-o em silêncio, sentada na sua cadeira de baloiço. Quando ele terminou, levantou-se calmamente, ofereceu-lhe um copo de água e disse, com toda a clareza, não. O meu marido construiu esta casa para a sua família. E por muito que eu ame a minha filha, esta casa continua a ser minha. E enquanto eu for viva, assim permanecerá. Samuel ainda tentou insistir. Letícia levantou a mão. Não insistas, Samuel, e não voltes a aparecer aqui sem avisar. Quando Letícia contou isto a Lara, fê-lo sem drama, como quem conta que mudou a fechadura do portão. Lara não disse nada, mas algo dentro dela se iluminou. A sua mãe tinha lido nas entrelinhas e já não confiava nele. No dia em que Lara foi internada com uma dor abdominal aguda, Samuel estava numa viagem de negócios. Foi levada de ambulância do seu escritório, em estado de emergência. Letícia recebeu uma chamada do hospital. Apanhou o primeiro autocarro que encontrou, atravessou meio país e chegou de madrugada com uma pequena mala e um saco de pão quente. Quando entrou no quarto, Lara não conseguiu conter as lágrimas. Pensei que não ia aguentar, sussurrou com a voz embargada. Claro que ias aguentar, disse Letícia sentando-se ao seu lado, porque tu és das que não caem, nem por um homem nem por uma operação. Lara não disse nada, apenas a olhou com os olhos vermelhos. Foi então que Letícia viu o telefone na mesa e perguntou se Samuel tinha ligado. Ligou, sim, mas não foi para saber como eu estava.
Então para quê? Disse que quer o divórcio. Letícia não pareceu surpreendida. Respirou fundo, levantou-se da cadeira e caminhou até a janela. E aquele descarado disse que vendeu a casa e o carro. Letícia virou-se. Vendeu o quê? O carro, compreendo. Mas a casa. Ele pensa que a vendeu. Letícia ergueu uma sobrancelha. Ah, estou a ver. O idiota. Lara olhou para ela. Sabes o que dói mais? O quê? Saber de tudo isto desde o início e ter ficado. Letícia voltou a sentar-se. Não foste fraca, filha. Apenas acreditaste que o amor era mais forte. Todas nós acreditamos nisso. Mas agora basta. É hora de lutar. Sim, mãe, é a hora. Lara segurou a mão da mãe. Vamos recuperar o que é nosso. Por mim. Pelo Tomás. Letícia apertou-lhe a mão. E por todas as mulheres que um dia duvidaram do seu valor. Estou contigo até ao fim. Lara assentiu. Naquele momento, não sentiu dor. Sentiu um propósito. 10 anos tinham passado. E Samuel nem sequer fazia ideia de com quem se tinha casado. Lara ainda estava na cama do hospital, com o soro a pingar no braço esquerdo, a olhar pela janela. A noite começava a cair, mas dentro dela o sol estava a nascer. Soube-o com a certeza de quem recebe um veredito quando a sua mãe lhe trouxe um chá quente e disse com voz firme: está na hora. Precisas de agir, mesmo que seja dessa cama. Aquele descarado pensa que tem o controlo. Mostra-lhe que está enganado. A força não vem do corpo, vem da vontade. Lara ainda não conseguia andar, mas podia pensar, falar e agir. A primeira coisa que fez foi pedir a Letícia que encontrasse o número de Marina, a sua velha amiga e advogada de confiança, a doutora. Marina não era apenas especialista em direito civil. Era uma mulher que conhecia as entranhas da corrupção. Tinha defendido viúvas abandonadas, mães solteiras enganadas, irmãos defraudados pelos próprios irmãos, e nunca tinha perdido um caso. Letícia ligou-lhe do seu telemóvel pessoal. Lara apenas ouviu a voz de Marina do outro lado da linha, direta como sempre. O Samuel, o marido da Lara? Aquele homem outra vez. Ainda bem que me ligaste agora e não quando fosse tarde demais. Estou a caminho. Lara pediu-lhe que não fosse ao hospital. Preferia manter a imagem de uma paciente frágil e ignorante. Enquanto Samuel acreditasse que ela estava vulnerável, menos suspeitaria do que estava para vir. Combinaram uma videochamada para essa noite, quando Letícia pudesse ausentar-se por um momento do hospital e pudessem falar sem interrupções. Chegou a noite. Marina apareceu no ecrã, com o cabelo apanhado e uma pasta na mão. Verifiquei os registros notariais esta manhã. O teu nome não aparece em nenhuma venda recente, Lara, nem o da tua mãe. Mas há um documento que foi apresentado num cartório em Sintra com a assinatura de uma Letícia Soares, uma autorização para transferir a propriedade da casa onde vivem. Tem a data de há 2 meses. E a assinatura. A assinatura é falsa. Lara cerrou os lábios. Consegues provar? Claro. Tenho o ficheiro digital. Verifiquei-o com um perito em caligrafia esta tarde. Não há dúvida. É uma assinatura forjada. E quem apresentou esse documento? Samuel Moraes. Ele foi pessoalmente a esse cartório com um tal de Fernando Espinho, um suposto comprador, que já lhe depositou 100.000 euros. Letícia levou a mão à boca. Lara fechou os olhos. O seu rosto não mostrava dor, mas sim estratégia. Temos o que precisamos para iniciar um processo crime. Marina, avança imediatamente. Mas não o notifiques. Ainda não. Marina assentiu. Vamos colocá-lo no seu lugar, não só por falsificação, mas por burla qualificada e falsificação de documentos públicos. Lara desligou a videochamada com a mente mais clara do que nunca. Cada ferida que Samuel abrira servia agora de combustível. Sentia-se viva, não por vingança, mas por justiça. Não ia permitir que o seu filho crescesse a acreditar que a mãe era fraca ou que o homem que a traiu e humilhou ficasse impune. Mas a maior dor não estava nos papéis, estava nas palavras.
Tomás não ligava desde a operação. Letícia tentou falar com ele 3 vezes, sem sucesso. A primeira, uma videochamada que Samuel cancelou, dizendo que tinham uma reunião. A segunda, uma mensagem de texto a qual Tomás respondeu com uma frase que gelou a avó. A mãe deixou-nos. Não nos quer ver. A terceira, uma mensagem de voz em que a criança repetia: o pai diz que tu não voltas. Lara sentiu o peito apertar-se com força. O corpo pode sarar, a alma por vezes não. Ele não vai tirar-me o meu filho, sussurrou, com os olhos a arder. Letícia acariciou-lhe o cabelo. Não vai, mas tens de te preparar. Esse homem vai usar tudo o que puder contra ti. Até a criança. Semanas depois, de trabalho meticuloso, Marina voltou a contactá-la. Já tinha reunido os documentos iniciais, testemunhas e provas. Um dos funcionários do registro predial tinha-lhe fornecido uma cópia das visitas de Samuel ao notário. Descobriu também que o suposto comprador, Fernando, não era um estranho. Era primo de Emília, a mulher com quem Samuel estava agora. Tudo fazia parte de uma teia de mentiras cuidadosamente tecida. Samuel apresentou o documento falso, convenceu o primo da amante a fingir ser o comprador, recebeu o dinheiro e transferiu-o para uma nova conta. Segundo Marina, parte do dinheiro já tinha sido usada para pagar a entrada de um carro de luxo e uma renovação numa propriedade a norte da cidade. Lara não disse nada, apenas respirou fundo e longamente. O quarto continuava silencioso, mas dentro dela rugia uma tempestade. Samuel não só a tinha traído, tinha envolvido o filho deles e a sua sogra. Tinha cruzado linhas que já não podiam ser apagadas. Naquela tarde, o médico entrou. Lara, os teus exames estão ótimos. Em mais alguns dias podes ter alta. Mas, claro, terás de continuar os cuidados em casa e evitar esforços durante um mês. Obrigada, doutor. O seu marido vem buscar lá? Não, respondeu Letícia. Eu venho buscá-la e vamos diretas para minha casa. O médico pareceu compreender, sem fazer mais perguntas. Quando o médico saiu, Lara falou com certeza. Mãe, preciso que me compres um cartão SIM novo para o telemóvel. Um que ninguém conheça. Não quero que o Samuel saiba onde estamos. Letícia assentiu. Também falou com a diretora da escola de Tomás. Explicou que a filha tinha estado hospitalizada e que precisavam de falar sobre o comportamento da criança. A diretora concordou com uma reunião virtual. Na videochamada, mencionou que Tomás andava mais calado, evitava falar da mãe e dizia frases preocupantes como "a mãe já não gosta de mim" ou "a mãe foi embora com outro homem". Letícia não conseguiu conter a raiva. "Isso é mentira!" exclamou. "Quem lhe está a meter essas coisas na cabeça?" A diretora apenas disse que estavam a observar o caso com o psicólogo da escola. Lara mal conseguia segurar o telefone. "Obrigada pela informação. Nós trataremos de esclarecer isso." "Desliga, mãe", pediu ela. "Não quero chorar à frente deles." Letícia obedeceu. Lara virou a cabeça para a janela. "Aquele menino é a minha razão de viver. Não vou deixar que ele o transforme num refém emocional. Não vou deixar que ele o crie com ressentimento ou o use como arma." Marina confirmou que o processo tinha sido instaurado. Informou também que a procuradora do Ministério Público, que ficaria com o caso, era uma mulher, a doutora Clara Guzmão, dura, inflexível e com fama de incorruptível. Quando ouviu o caso, concordou em iniciar a investigação preliminar de imediato. A polícia financeira também começou a seguir as contas bancárias associadas ao suposto comprador. Descobriram transferências cruzadas entre Samuel, Fernando e uma mulher identificada como Emília Alves. As provas acumulavam-se. O caso era sólido. Marina só precisava de tempo. Lara sabia disso. Tinha de aguentar. Tinha de esperar. Mesmo que tudo dentro dela gritasse por justiça imediata, tinha de esperar. Deixar Samuel sentir-se seguro, acreditar que tinha ganho, pensar que ela permaneceria na cama, triste, abandonada e destruída.
E enquanto ele fingia a sua felicidade, enquanto comprava móveis novos com dinheiro sujo, enquanto envenenava Tomás com histórias cruéis, ela estava a preparar o maior golpe da sua vida. Samuel nunca imaginou que o seu maior erro não foi traí-la, mas sim subestimá-la. Lara saiu do hospital acompanhada por Letícia e por um silêncio carregado de tensão. A alta médica tinha sido aprovada de manhã, mas a sua mente não estava focada na sua saúde. Pensava na cena que estava prestes a testemunhar, uma que temera durante muito tempo e que agora estava pronta para enfrentar com todo o peso da sua verdade. Já não era a mulher que se calava para não criar problemas. Era outra. Uma versão que Samuel não conhecia. Apanharam um táxi para o bairro onde ficava a sua antiga casa. Usava óculos escuros, não por causa do sol, mas porque os seus olhos teimavam em umedecer-se de vez em quando. Letícia olhava em frente, com o telemóvel na mão e a pasta de documentos legais debaixo do braço. A doutora Marina já as esperava no local com 2 carros da polícia. A ordem judicial tinha sido emitida na noite anterior. Tinha um apoio legal. A propriedade, como Marina esclarecera, não estava registrada em nome de Samuel e muito menos de Emília. Pertencia a Letícia, e essa era a sua carta mais forte. Ao saírem do táxi, Lara sentiu um aperto no estômago. Não era a dor pós-operatória, era o eco das memórias. Aquela casa tinha sido o seu refúgio durante anos, vira Tomás crescer entre aquelas paredes. Cozinhou, chorou, riu e sonhou ali. Mas agora, aquele lugar era ocupado por outra mulher, a mesma que tinha destruído o seu casamento e o seu filho, uma criança confundida pelas mentiras do homem a quem um dia chamara pai. O portão estava aberto. Marina aproximou-se do agente responsável e mostrou os documentos. Um dos carros da polícia ligou as luzes. A porta principal abriu-se sem resistência. Entraram com passo firme. A primeira imagem foi um soco na alma. Emília estava na cozinha, de roupão de algodão, descalça, a servir-se de um café, como se fosse a dona do lugar, como se nada a perturbasse, como se aquela vida fosse sua. Ao ver Lara, o seu rosto petrificou. Permaneceu imóvel, com a chávena na mão. Os seus olhos encheram-se de confusão e medo. O silêncio era absoluto. Apenas o zumbido do frigorífico enchia o ar. Lara deu um passo em frente. Marina aproximou-se dela e sussurrou: "Está nas tuas mãos. Se decidires falar, é agora. Se não, o agente atuará." Lara ergueu a voz. "Emília, esta casa não é tua, nunca foi. Exijo que recolhas as tuas coisas e saias. Tens 10 minutos. Depois disso, serás removida à força." Emília abriu a boca, mas não saiu nenhum som. Depois, pousou a chávena na bancada e sussurrou: "Eu não sabia de nada." Letícia riu-se secamente. "Claro que não." Emília olhou para ela com dor. Lara não se moveu. Apenas observava. Fria, lúcida, inabalável. "Onde está o Samuel?" perguntou Marina. "Saiu há meia hora. Disse que ia ao banco. Não voltou. Ele disse-me que não vinha ninguém, que estava tudo resolvido." O agente aproximou-se. "Minha senhora, vai sair voluntariamente?" Emília levou as mãos ao rosto. "Estou grávida." O impacto foi imediato. Letícia franziu o sobrolho. Marina cerrou os lábios. Lara sentiu o mundo girar. "O que disseste?" sussurrou. "Estou grávida do Samuel, de 3 meses. Eu não sabia que estavas viva. Ele disse-me que o tinhas abandonado, que tinhas fugido com outro, que tinhas deixado o teu filho, que não os querias ver mais. Jurou-me que estava livre, que a casa era dele, que me amava." A voz de Emília quebrou-se e ela caiu de joelhos. Os polícias entreolharam-se. Lara sentiu uma estranha mistura de raiva e pena, não por ela, mas pelo que Samuel era capaz de construir. Uma mentira perfeita. Lara virou-se. "Marina, continua com o processo." Emília levantou-se, a tremer. "Vais mesmo expulsar-me assim?" "Grávida, não sou eu que te estou a expulsar, é a lei.
E tu sabias, talvez não tudo, mas sabias que ele era casado. Sabias que havia uma criança. Sabias que algo estava errado. Eu só o amava. Emília, eu também, respondeu Lara. E olha onde isso nos trouxe. A polícia acompanhou Emília enquanto ela recolhia alguns pertences. Levou uma pequena mala. Nada mais. Marina assinou os documentos. Letícia supervisionou tudo em silêncio. O advogado de Samuel não apareceu. Nenhuma chamada, nenhuma mensagem. Emília saiu de casa sem olhar para trás. Apanhou um táxi e desapareceu no trânsito. Lara entrou lentamente. Cada divisão era uma ferida. No sofá, as almofadas que ela própria costurara. Na mesa de jantar, uma garrafa de vinho aberta. O quarto nem conseguia olhar. Subiu ao quarto de Tomás. Estava tudo lá, menos o peluche preferido do filho. E a sua mochila. Mãe, disse Lara, preciso de encontrar o Tomás. Letícia abraçou-a. Vamos encontrá-lo. Vamos falar com ele. Vamos recuperá-lo. Naquela noite, Lara não dormiu. Marina confirmou que Samuel tinha sido notificado da ação legal, mas não respondera. Ninguém sabia onde ele estava. Provavelmente tinha fugido, como fazem os cobardes quando já não têm máscaras para se esconder. No dia seguinte, Marina acompanhou Lara à escola. Pediram para falar com a diretora e com Tomás. Uma reunião delicada. O menino estava na aula, alheio a tudo. Quando o levaram à sala de reuniões, os seus olhares cruzaram-se. Por um segundo ele pareceu hesitar. Depois, a sua expressão mudou. Por que é que voltaste? Perguntou com uma voz sem vida. Lara ajoelhou-se à sua frente. Filho, voltei porque te amo, porque nunca fui embora. Estive doente, mas já estou aqui. O pai disse que nos deixaste, que já não querias ser minha mãe. Isso não é verdade, filho. O pai disse-te coisas que não são verdadeiras. Tomás recuou. Tu é que és mentirosa. Ele não mente. Lara sentiu um soco na alma. Tomás, ouve-me. Não quero ver-te. Não gosto de ti. Quero ir com o pai. As palavras caíram como pedras. Marina cobriu a boca com a mão. Letícia conteve um soluço. Lara apenas assentiu. Está bem, disse com uma voz fraca. Podes voltar para a tua professora. Tomás saiu sem olhar para trás. Quando saíram da escola, Letícia quebrou o silêncio. Não é tua culpa. Ele está a manipulá-lo. Está confuso. Vamos recuperá-lo. Lara parou na berma da estrada, olhou para o céu e engoliu em seco. Vou recuperar o meu filho, nem que seja a última coisa que faça. Nem que tenha de começar do zero. Nem que tenha de enfrentar tudo o que vier. Mas aquele menino vai saber quem eu sou e vai voltar a olhar para mim como antes. Letícia apertou-lhe a mão. E eu estarei ao teu lado até que isso aconteça. E mesmo depois, Lara respirou fundo. Já não era a mesma. Agora era mãe, mulher, guerreira. E Samuel estava apenas a começar a entender o que tinha libertado. O regresso à casa não foi um bálsamo. Cada canto parecia esconder o eco de uma traição. As paredes que antes protegiam uma família, agora encerravam um campo de batalha silencioso. Lara não dormia. Revia cada documento, cada conversa, cada memória, procurando as fissuras na história que Samuel construíra com mentiras. Ele não só a tinha traído, tinha feito do filho deles um prisioneiro emocional. Letícia encarregou-se de contactar uma psicóloga infantil recomendada por Marina. Chamava-se Droresílvia, com experiência em casos de manipulação parental e custódia conflituosa. A primeira sessão foi difícil. Tomás recusou-se a falar, de braços cruzados, dizendo apenas que não queria estar ali, que o pai lhe dissera que os psicólogos envenenam a mente. Lara observava de uma sala contígua, através de um espelho unidirecional. A doutora Sílvia fez-lhe sinal para não intervir. Apenas esperou. No final da hora, Tomás saiu sem olhar para trás. Mas foi o suficiente. A Droresílvia compreendeu tudo. A criança não estava zangada com a mãe. Estava com medo.
um medo aprendido. Na terceira sessão, aconteceu o inesperado. Tomás entrou sozinho, trazendo uma pequena caixa de plástico. Não disse nada nos primeiros minutos. A doutora Silvia desenhava num papel enquanto falava de banalidades. Depois, ele aproximou-se. Posso mostrar-lhe uma coisa? A doutora Silvia assentiu. Tomás abriu a caixa. Dentro havia um pequeno gravador de fita antigo. O pai deu-mo. Disse para eu usar para praticar o que devia dizer. Gravei uma coisa. Não sei se é correto mostrar-lhe, mas a mãe chorou ontem à noite. Não quero que ela chore mais. A doutora Silvia pegou no gravador e carregou no play. A voz de Samuel encheu a sala. Ouve, Tomás. Se alguém te perguntar pela tua mãe, dizes que ela foi embora com outro, que nos abandonou, que não queria cuidar de ti, que choravas todas as noites porque ela gritava. Não digas mais nada. Só isso, entendeste? É para nossa proteção. A tua mãe já não gosta de nós. A gravação parou. Tomás baixou a cabeça. Isso é mentir, não é? Perguntou. A doutora Silvia aproximou-se com ternura. Isso é manipular, Tomás. E não é correto os adultos usarem as crianças para isso. Tomás não chorou, mas a sua voz tremeu. Eu só quero que ele goste de mim. Aquela frase foi como uma agulha direta ao peito de Lara quando a doutora Silvia lhe a repetiu. Nessa noite, Marina foi à casa delas. Ouviu a gravação 3 vezes. Depois, guardou-a como prova principal. O julgamento pela custódia aproximava-se, mas não foi a única coisa que surgiu. 3 dias depois, enquanto Marina e Lara organizavam os ficheiros, a campainha tocou. Letícia abriu a porta e deu de caras com Emília. O rosto da mulher estava abatido, como se não dormisse há dias. Posso entrar? Perguntou com a voz rouca. Lara hesitou. Marina foi mais rápida. Deixa-a entrar. Emília tirou um envelope da mala. Pousou-o sobre a mesa. Não estou a fazer isto por ti. Estou a fazê-lo pelo filho que estás a criar sozinha, porque eu também estou grávida e não quero que o pai dele repita esta história. Lara não respondeu. Emília abriu o envelope. Dentro havia uma pen USB e alguns papéis impressos. Gravações, chamadas, provas. Samuel a falar com um homem chamado Damião Teixeira. Uma voz grave, sotaque duro, tom de ameaça. Deves-me 200 mil. Não quero saber se tens de vender a tua mãe. Quero o meu dinheiro. Se não pagares, já sabes como acaba. E a resposta de Samuel, sem um pingo de medo, como se já tivesse cruzado essa linha há muito tempo. Tenho uma propriedade. Não está em meu nome, mas tenho acesso. Vendo-a esta semana. Não te preocupes, Damião. Eu cumpro as minhas promessas. Emília baixou a cabeça. O Samuel não me disse que tinha dívidas. Não disse que tinha hipotecado até a dignidade. Só repetia que a culpa de tudo era tua, que o tinhas arruinado. Marina guardou a pen e analisou os documentos. Isto mudava tudo. Lara permaneceu em silêncio. Não de medo, mas com um nó de emoções na garganta. Não devia nada a Emília. Mas naquela noite, pela primeira vez, não sentiu raiva, mas sim pena. Obrigada, disse finalmente. Emília assentiu e saiu. O caso explodiu nas redes sociais. Marina filtrou para a imprensa algumas partes do processo. Não era uma estratégia de vingança, mas de pressão. Damião Teixeira não era um agiota qualquer. Tinha ligações à lavagem de dinheiro, esquemas em pirâmide e extorsão a empresários da zona. Vários meios de comunicação locais tinham-no investigado, mas ninguém se atrevera a enfrentá-lo. Até agora. A história de Lara começou a ganhar força. Mulher traída, mãe lutadora, burla de milhares de euros, chantagem emocional, máfia local. Tinha todos os ingredientes. A televisão local pediu uma entrevista. Marina proibiu. Ainda não. Primeiro, temos de ganhar a batalha legal.
A audiência de regulação provisória das responsabilidades parentais foi marcada para algumas semanas depois, enquanto os processos crime contra Samuel começavam a rolar na sua lentidão habitual. Entretanto, Lara acompanhava Tomás a todas as sessões com a doutora Sílvia. O menino já não rejeitava a mãe. Sentava-se ao seu lado. Às vezes abraçava-a. Outras, perguntava pelo pai. Onde é que ele está? Por que é que não liga? Lara dizia apenas que ele estava ocupado, que falariam em breve. Era uma mentira piedosa. Marina suspeitava que Samuel estava fora do país, mas com as novas provas pediram a sua busca e localização. A juíza do caso, ao ouvir a gravação da criança e as provas entregues por Emília, decretou medidas cautelares imediatas. A sua autoridade paternal foi suspensa provisoriamente. Lara recebeu a custódia total e uma ordem de restrição contra Samuel. Letícia chorou a saída do tribunal, não pela decisão, mas porque Tomás correu para abraçar Lara à frente de toda a gente. "Mãe!" gritou ele. "Mãe, tu ganhaste!" Mas Lara não sorriu. Ainda não. Faltava a justiça, faltava o confronto. Faltava que ele a olhasse nos olhos, a mulher que pensava ter destruído, e visse que ela estava mais viva do que nunca e que tinha ganho algo muito mais valioso do que uma casa, um carro ou um apelido. Tinha recuperado o seu filho e com ele a força para recomeçar. Lara acorda todas as manhãs com a mesma sensação de vertigem, não de medo, mas porque ainda lhe custa acreditar que está de pé. A mulher silenciosa, a esposa resignada, ficou para trás. Quem habita agora o seu corpo é uma mulher reconstruída a partir da dor, mas erguida como uma torre de aço. Passaram mais de 2 anos até que o processo chegasse finalmente a tribunal. Durante esse tempo, Lara reconstruiu a sua vida, tijolo a tijolo. Tomás foi o seu refúgio e Letícia, a sua rocha. Passou muitas noites em branco, a preocupar-se, a duvidar se a justiça chegaria, mas com cada desafio tornava-se mais forte, preparando-se para o confronto final com o homem que um dia a partiu. O julgamento começou numa manhã nublada, como se o céu soubesse o que estava para acontecer. A sala de audiências estava cheia. Imprensa, câmaras à entrada, rostos tensos, murmúrios incontroláveis. Samuel chegou algemado, mas com o mesmo ar arrogante que sempre o caracterizou. Cabelo arranjado, camisa engomada, como se a sua imagem o pudesse salvar. Não olhou para Lara. Não olhou para ninguém. A sua mãe seguia-o a poucos passos, de vestido preto e lábios vermelhos vivos, como se assistisse a um funeral onde se recusava a chorar. Letícia e Lara sentaram-se juntas. A doutora Marina, como sempre, de pé, com a pasta de documentos que construíram ao longo de meses. Tomás não estava, mas a sua psicóloga, a doutora Sílvia, sim, para ler o relatório da avaliação emocional. Emília, com a gravidez evidente, estava do outro lado da sala, com o olhar fixo no chão. O juiz era um homem sério, de poucas palavras, mas de olhar firme. Mal cumprimentou, pediu ordem e iniciou o processo. Acusações de burla, falsificação de documentos, coação psicológica e violência doméstica. Samuel sorriu, como se tudo aquilo fosse apenas um teatro. A acusação começou com o testemunho dos compradores enganados. 3 pessoas diferentes levantaram-se, uma a uma, explicando como Samuel lhes vendeu a mesma propriedade, mostrando documentos falsos e recebendo dezenas de milhares de euros em adiantamentos que nunca foram devolvidos. Um deles, um homem idoso que usara as poupanças de uma vida para garantir uma casa para os netos, chorou perante o juiz. Seguiu-se a doutora Sílvia, que abriu o seu relatório, juntamente com a gravação de Tomás, onde Samuel o instruía a mentir sobre a mãe. A voz da criança ecoou na sala. Ninguém se mexeu. Cada palavra era uma lança direta na consciência. A psicóloga explicou detalhadamente o efeito devastador que este tipo de manipulação pode deixar numa criança.
O juiz tomava notas sem levantar o olhar. Chamaram Lara para testemunhar. Caminhou até a tribuna com passos firmes, mas com o interior a tremer. Perante o tribunal, narrou a sua história. Como descobrira as traições, como Samuel vendera os seus bens sem autorização, como usara o filho como escudo emocional. Não havia drama na sua voz, apenas factos. E os factos, quando ditos com calma, pesam mais do que as lágrimas. Samuel não levantou o olhar, brincava com os dedos, como uma criança repreendida na escola. Depois, foi a vez de Emília. A sua voz era fraca, como se cada palavra fosse um sussurro difícil de libertar. Confirmou que Samuel a manipulara, que lhe dissera que Lara o tinha abandonado, que o maltratava, que a casa era dele. Contou como testemunhou as chamadas com pessoas perigosas, como ouviu as ameaças, como Samuel lhe dizia que tinha tudo sob controle. E por fim, levantou-se a mãe de Samuel, Carmo. De cabeça erguida, começou a falar, não para defender o filho, mas para atacar Lara. Chamou-lhe oportunista, disse que tudo não passava de uma vingança, que o seu filho era vítima de uma mulher calculista que agora manipulava o sistema. Tentou argumentar que tinha direitos como avó de Tomás, apresentando até um pedido de custódia partilhada, alegando que Lara não estava emocionalmente estável. O juiz deixou-a falar durante exatamente 5 minutos. Depois, com uma voz grave, mandou-a sentar. Após meses de um julgamento tenso, o juiz analisou todo o processo com calma. Apontou o testemunho da doutora Silvia, as provas de Marina, as gravações de Samuel e o relatório que detalhava as ameaças de Damião Teixeira, que já estava a ser investigado pela polícia. A sua decisão foi clara. Samuel recebeu uma sentença de 4 anos de prisão por burla qualificada, falsificação de documentos públicos e violação da lei de violência doméstica. Além disso, foi condenado a pagar indemnizações às vítimas e a perda total de quaisquer direitos sobre Tomás. A autoridade paternal foi-lhe retirada. Não podia aproximar-se do filho nem de Lara, sob qualquer pretexto. Quanto à mãe de Samuel, o juiz foi implacável. Rejeitou liminarmente qualquer pedido de custódia, registrando que o seu comportamento durante o processo demonstrava uma total falta de juízo protetor, acusando-a de ser cúmplice do dano emocional causado. Carmo gritou, chamou corrupto ao juiz, insultou Lara, mas foi retirada pelos guardas de segurança. Enquanto a levavam da sala, gritava que lutaria pelo neto, que os odiava a todos. Lara não se moveu. Fechou os olhos e respirou. Marina pousou-lhe a mão no ombro. Letícia chorava. A doutora Silvia sorriu-lhe de longe. Emília estava sentada na sua cadeira, a segurar a barriga. À saída do tribunal, uma multidão de jornalistas esperava. As câmaras focaram Lara como se fosse uma celebridade. Todos queriam uma declaração, mas ela disse apenas uma frase. Isto não é sobre ganhar, é sobre reparar. Foram para casa, sem festa, sem celebração, sem ruído. Naquela noite Lara cozinhou para Tomás. Viram um filme. Ele adormeceu no seu colo. Letícia fazia crochê em silêncio. O mundo, pela primeira vez em muito tempo, parecia estar em pausa. Dias depois, Emília deu à luz. Um parto difícil, sozinha. Quando acordou no hospital, Lara estava sentada ao seu lado. Não disse nada. Apenas deixou um conjunto de roupa, um pacote de fraldas e um cartão com o nome de uma assistente social que a poderia ajudar. Emília olhou-a, perplexa. Por que estás a fazer isto? Porque sei o que é ter um filho sozinha, respondeu Lara. E porque essa criança não tem culpa de nada. A justiça é lenta, mas quando chega, arrasa. Lara compreendeu-o naquele momento. Não se tratava apenas de um julgamento. Tratava-se de se reerguer perante o mundo e dizer, estou viva, e nunca mais ninguém me vai partir. E ali, fechou o ciclo. Com dignidade, com silêncio e com uma nova promessa. Proteger o seu filho do passado e dar-lhe um futuro sem medo.
Lara começou a reconstruir-se a partir da alma, não do que tinha, mas do que lhe restava, a sua fé, o seu filho e a sua vontade de sarar. Viveu tanto tempo a aguentar que, quando finalmente conseguiu respirar sem que o peito lhe doesse, percebeu que havia paisagens dentro de si por descobrir. Tomás foi o primeiro a notar a mudança. A sua mãe já não vivia a olhar para o passado, nem com uma tensão constante nos ombros. Agora, ria-se com ele. Preparava o pequeno almoço sem chorar enquanto mexia o café. Os abraços antes de dormir, as histórias à noite e as palavras que aquecem mais do que qualquer cobertor tinham voltado. Uma manhã, enquanto arrumavam os brinquedos no jardim, Tomás aproximou-se, envergonhado. "Mãe, achas que eu podia conhecer o meu irmão?" Lara olhou para ele em silêncio. A criança segurava um desenho onde ele e um menino mais pequeno estavam de mãos dadas. No céu, uma palavra escrita em letras imperfeitas. "Família." "Sim", respondeu Lara finalmente. "Mas devagar. Está bem? As famílias também se aprendem." Tomás sorriu. Foi a primeira pedra de uma ponte que Lara nunca pensou que construiria. Uma ponte em direção a Emília. Julião apareceu como as coisas que não se procuram. Conheceram-se enquanto ela recuperava da operação. No início, foi apenas uma conversa casual sobre livros. Depois, uma piada sobre a comida horrível do hospital. Depois, um café na sala de espera, e um dia, Lara deu por si a notar que o seu coração já não doía a cada batida. Batia porque queria, porque podia. Julião era médico, divorciado, sem filhos. Tinha uma forma de falar que não invadia, mas que dava espaço. Não perguntava mais do que o necessário. Apenas ouvia. E para Lara, isso foi um remédio. 6 meses depois, Tomás chamava-lhe Doutor Boas Vibrações, e Letícia observava-o com os olhos semicerrados cada vez que ele vinha jantar, até que um dia, ao despedir-se, ela abraçou-o sem palavras. Julião retribuiu o abraço com respeito. A aceitação de Letícia era o selo de que precisavam. O casamento foi simples. Um pequeno jardim, flores brancas, Letícia com um vestido azul claro e Tomás a levar as alianças com uma seriedade comovente. Sem espetáculo, apenas promessas sinceras e um silêncio emotivo quando Julião segurou também a mão de Tomás e lhe prometeu fazer parte da sua vida. Emília não foi, mas enviou uma carta. Dizia que não queria perturbar, que agradecia a bondade que Lara lhe mostrara e que o seu filho cresceria a saber que a sua mãe fora corajosa e que a mulher que muitos quiseram destruir escolheu não destruir ninguém. O nome do menino era Simão. Era a cara de Tomás em bebê. Por isso, quando se encontraram num parque, longe das câmaras e dos olhares curiosos, Tomás não sentiu medo, mas sim curiosidade. Emília deixou-o brincar ao seu lado enquanto falava com Lara à distância. "Obrigada." Foi a única coisa que Emília disse. Lara não respondeu. Apenas assentiu, porque há coisas que já não precisam de palavras. Samuel saiu da prisão. Ao fim de 2 anos, por bom comportamento. Pouco tempo depois, enviou uma carta a pedir para ver Tomás. Marina recebeu-a e leu-a com Lara. Não era agressiva. Não pedia perdão, mas também não exigia. Dizia apenas que tinha mudado, que queria que o filho soubesse, pelo menos, que ele estava vivo. Lara mostrou-a a Tomás. Não o pressionou. O rapaz, já mais velho, pensou durante vários dias. No final, escreveu um bilhete, gravou-o em vídeo e enviou-o através de Marina. "Olá, pai. Não te odeio, mas não acredito em ti. Estou bem. Não quero ver-te agora. Talvez um dia. Talvez nunca. Não sei. Mas obrigado por não insistires." Quando Samuel o viu, chorou. Ninguém soube, exceto o advogado que lhe entregou a mensagem. Dizem que viu o vídeo mais de 20 vezes antes de desligar o telemóvel. Nunca mais escreveu. A vida continuou. Letícia retomou as suas aulas de costura e até abriu um pequeno ateliê.
Tomás tornou-se o melhor aluno da sua turma e pediu para ter aulas de piano. Julião e Lara compraram uma casa. Sem luxos, mas com luz, com um jardim, com paz. Lara começou a dar palestras em centros comunitários. Falava sobre resiliência, sobre violência psicológica, sobre como nos reconstruirmos sem nos perdermos. Mulheres de todas as idades procuravam-na para contar as suas histórias. Ela não dava conselhos, apenas acompanhava. Uma tarde, ao arrumar uns livros, encontrou o seu antigo diário. Estava cheio de páginas riscadas, de lágrimas secas, de raivas que já não doíam. No final, escreveu uma última frase. Ele pensou que me estava a destruir, mas estava a fazer de mim a mulher mais forte que já fui. E ao fechá-lo, não o guardou. Deixou-o na mesa da sala, aberto, para o caso de alguma mulher passar pela sua porta a precisar de saber que não estava sozinha. A última cena não é dramática nem dolorosa. É uma família a comer no pátio. Tomás a tocar uma melodia simples no teclado. Letícia a servir arroz doce. Julião a abraçar Lara por trás enquanto ela se ri, com a cabeça encostada no seu peito. Porque, por vezes, a justiça não chega como castigo, chega como paz. E ali, ao olhar para o céu alaranjado, Lara compreendeu o verdadeiro milagre. Deus não a tinha abandonado, apenas a fizera esperar, porque há batalhas que não se ganham aos gritos, mas com paciência. Há guerras que não se travam com raiva, mas com fé. E há portas que se fecham para nos obrigar a construir janelas. Deus nem sempre responde quando pedimos, mas nunca deixa de trabalhar em silêncio quando confiamos. Porque enquanto ela acreditava que tudo estava a desmoronar, ele já estava a escrever o final. E não era um final de destruição. Era um de redenção, de amor, de paz e de novos começos. Se gostou desta história, convido-a a deixar nos comentários o que sentiu ao ouvi-la. E se já passou por uma situação semelhante de engano, gostaria que partilhasse a sua valiosa opinião. Muitas pessoas passam por uma situação semelhante. Esperamos que a sua voz ganhe vida em si. Partilhe esta história e faça parte da mudança. Lembre-se de me dizer de que cidade está a ver este vídeo. Seria uma grande honra se deixasse um gosto, partilhasse o vídeo com um amigo ou familiar e se inscrevesse no canal.